Você sabia que a cicatriz que ficou de uma cirurgia pregressa sua pode ser uma das causas que estão contribuindo com sua dor? Eu vou te contar que muitas cesáreas são causas de dores na lombar, por exemplo, vão interferir no mecanismo do movimento do corpo. Cirurgias de apêndice, cirurgias de vesícula, até mesmo aquelas pequenininhas. Cicatrizes vão formar aderências e comprometer o movimento natural dos seus tecidos. E hoje nós vamos trabalhar mobilização tecidual, como isso vai ajudar na melhora do seu corpo em movimento e aliviar as suas dores. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, sou Isabela Campos, fisioterapeuta e especialista em mobilidade. E mobilidade não diz respeito somente ao movimento em si, aquilo que nós vemos. Ela também diz respeito à dinâmica entre os tecidos. Nós não somos somente pele, osso e músculo. Nós temos diversas camadas teciduais, entre elas tecido facial, um tecido formado basicamente de colágeno, uma proteína, uma estrutura que torna o nosso corpo firme, estruturado, e também de elastina. Se por algum motivo, seja por tensão, ou seja, no caso aqui do vídeo, devido a uma cirurgia onde houve corte entre os tecidos e, posteriormente, reparação tecidual, o corpo começa a produzir células para reparar esse tecido. Esse tecido, muitas vezes, é formado de forma desordenada, forma como se fosse uma teia de aranha, principalmente em cirurgias mais profundas, como é o caso da cesárea e o caso também de uma apendicite. O que vai acontecer? Os tecidos que se deslizam, faça esse teste. Coloca 2 dedos aqui sobre o seu braço e de forma suave, aplique uma pressão para frente e para trás. Perceba que há deslizamento entre os tecidos. Se é uma região mais densa, uma região com mais tensão, dificilmente vai conseguir mexer. E isso vai te causar tensão, vai te causar dificuldade de movimento e dor. Por exemplo, eu tenho uma cirurgia aqui na minha barriga. Então, eu acumulei muito tecido cicatricial aqui, que acabou gerando aderência. Quando eu for levantar o meu braço, perceba a restrição de tecido. E eu vou, conforme o tempo, forçando mais a articulação do meu ombro. Ou ainda, eu vou ter dificuldade de fazer um movimento de extensão, porque vai haver um bloqueio. Esse bloqueio pode ser muitas vezes sentido, mas pode ser muitas vezes imperceptível, somente ali no movimento tecidual. E se é uma cicatriz, eu vou falar aqui mais no caso das cicatrizes abdominais, tá? Mas isso também vale para regiões de membros inferiores, como por exemplo uma cirurgia no joelho, uma cirurgia nos membros superiores. Eu vou focar na região abdominal, tá? Porque ela causa muito mais problema. São mais tecidos. Esta região aqui geralmente cria muita pressão intraabdominal, aderências, tecido desordenado, um tecido colado no outro, e a chance de tracionar a sua região lombar ali, ela é muito grande. Vai provocar dor na lombar, vai provocar dor nos tecidos. Só para vocês terem uma ideia, eu já tive cesárea e eu precisei fazer a liberação da minha cesárea para eu me sentir melhor quando eu movimentava o meu quadril. Eu nunca tive dor na lombar, mas eu sentia dificuldade com certos exercícios de quadril, com o manuseio da minha filha. O meu marido fez uma cirurgia de apêndice quando ele tinha por volta dos 12 anos. E aos 20 e poucos anos, ele teve uma crise bem feia de dor na lombar, que foi engatilhada, teve muita repercussão devido a essa cicatriz mesmo antiga. Então, nesse vídeo, de forma simples, eu quero passar para vocês como mobilizar, fazer massagens aí na sua cicatriz para que você já tenha a possibilidade de trabalhar exercícios, porque eu tenho tecidos me permitindo mais movimento. Vamos lá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu fiz um risco na minha barriga para representar uma cirurgia, tá bem? Ela pode ser em qualquer lugar. Eu estou gestante no momento. Então, a minha
região aqui não vai ser interessante de eu ficar pressionando e fazendo certos movimentos. Por isso que eu fiz a minha cicatriz aqui mais alta e dá perfeitamente para você fazer também. Então, o que que nós vamos fazer? Deitado, você vai começar colocando a mão aqui, ó, logo acima da sua região da cicatriz. Você vai perceber primeiro como está a cicatriz, tá? Não importa se ela é muito velha ou se ela é muito recente. Desde que você tirou os pontos, está liberado, você já pode fazer essa liberação. Você vai sentir como é que estão os tecidos. Os tecidos estão caminhando bem ou os tecidos estão mais rígidos, com mais dificuldade. A partir daqui, então, ó, você vai colocar os seus dedos aqui e nós vamos fazer o movimento, ó, leve. Faz uma leve pressão e eu vou fazer o movimento para um lado e para o outro. Não tenho pressa aqui, tá bem? Você pode sentir que um lado está mais rígido que o outro. E vou ficar aqui por pelo menos 1 minuto, tá? Depois eu vou fazer o movimento para baixo e para cima. Sempre em cima da sua cicatriz, porque por mais que a cicatriz seja num ponto exato, o tecido cicatricial ele se espalha por todo ao redor nos tecidos. Tecido cicatricial são a matéria-prima da cicatrização, mas as aderências é quando essa cicatrização ela vem de forma desordenada. Depois que eu fiz para baixo e para cima, em toda a extensão da minha cicatriz, eu vou fazer o mesmo processo na parte de baixo da minha cicatriz. Então, eu vou fazer movimento primeiro para as laterais. Estou na parte de baixo, eu vou fazer um movimento para as laterais. Então, não é tão superficial assim, faz uma leve pressão e então eu vou para um lado e para o outro. E a mesma coisa para baixo e para cima, tá? Não vou repetir muito porque nós já falamos sobre isso. Depois eu vou vir para as extremidades da minha cicatriz e vou fazer o mesmo movimento, ó, na pontinha da cicatriz. E para baixo e para cima, tanto para baixo quanto para cima, na linha ali intermédio entre a parte de cima e a parte de baixo. Todos esses passos você vai fazer por pelo menos ali 1 minuto, tá bem? Sem pressa, devagar. Perceba se você sente alguma queimação, dê um tempinho, faça mais devagar, mais suave, tá bem? E a partir daqui, agora, nós vamos voltar para a parte superior e vamos começar a fazer movimentos circulares, ó. Faço um trechinho, caminho um pouquinho com a minha mão e faço outro trechinho. Toda a extensão da minha cicatriz, tá bem? Faço para um lado, inverto para o outro lado e de novo, não tem quantidades. Enquanto você sentir que está preso, você pode ir aqui e ficar no mesmo ponto, tá? Vou fazer o mesmo movimento circular embaixo e o mesmo movimento circular nas extremidades. Para finalizar, nós vamos fazer o movimento, ó, em cima da linha da cicatriz. Devagar, veja o quanto você tolera, não é para forçar, às vezes nós temos mesmo dificuldade, vai ter aquela má impressão. Não force, tá bem? Para baixo e para cima. E você pode, ó, fazer leve pressão e para baixo. E eu vou manter um pouquinho para baixo. Muitas situações você vai até sentir o de que está soltando as aderências, tá? Pressão para baixo, pressão para dentro e para baixo. E pronto. Realizar ali por dentro de pelo menos 15 dias, todos os dias, essa manutenção ajuda do tecido a se descolar e formar novamente algo mais fluido. Lembrando, meus queridos, que o corpo ele é complexo e ele é completo no sentido de estar tudo conectado. Então, não tem uma causa só para as nossas dores, muitas vezes. Fazer
todo esse conjunto de cuidado, o cuidado da mobilização manual dos tecidos, o cuidado com exercícios, com a sua hidratação, tudo isso são aspectos importantíssimos para tornar o nosso corpo cada vez mais leve e com menos dores, porque não é normal sentir dor. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe com outras pessoas para que possa ajudá-los também. Espero que vocês tenham gostado, ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.